Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e a gente está no lacconcursos.com.br. Vamos conversar mais um pouco sobre contratos administrativos, aula número 3. A gente vai dar continuidade à nossa aula, passando por aspectos constitucionais, jurídicos, jurisprudenciais de contratos administrativos, segundo a Lei 8666. Vamos lá? A gente já analisou o seguinte: disposições preliminares sobre contratos e formalização de contratos. A aula de hoje vai falar justamente da alteração dos contratos, a possibilidade jurídica de alterar contratos. Artigo que você não pode esquecer o número da Lei 8666 de 93, é o artigo 65. O 65 fala das informações mais importantes sobre alterações de contratos e você tem que saber muito bem porque elas caem em prova, tá? Coisa simples, não tem nada demais. Vamos lá? As alterações contratuais podem decorrer de cláusulas exorbitantes, tais como a possibilidade de alteração unilateral. O que são cláusulas exorbitantes? Esse termo aqui, ó, exorbitante, ele traduz exatamente a ideia de que é algo excepcional, de que é algo que passa dos limites, algo que exorbita o comum, né? Lembra quando eu falei na aula passada sobre o regime jurídico dos contratos administrativos? Eles são sujeitos ao regime jurídico de direito público e esse regime jurídico de direito público contratual é baseado na Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitação, a Lei Geral de Licitações. Os contratos administrativos eles foram feitos de tal forma, criados e autorizados a serem confeccionados para atender interesses da administração e, de certa forma, favorecer a administração. Essa situação, esse perfil de contrato, autoriza o emprego de cláusulas exorbitantes. Dentre elas, por exemplo, a alteração unilateral do contrato. Eu não quero nem saber do particular com quem eu estou contratando. Eu vou alterar o contrato unilateralmente porque eu sou administração pública e a lei me permite fazer isso. Essas cláusulas exorbitantes, elas têm espaço no direito público para contratos administrativos. Contratos em que não há igualdade entre as partes. Os contratos administrativos, eles não têm igualdade. Como assim igualdade, cabeça? A administração está numa posição hierarquicamente superior à do contratado, nos contratos administrativos. É diferente de você, meu amigão, quando contratou os serviços do LAC, você e o LAC estão no mesmo pé de igualdade. Você e o LAC estão na mesma situação jurídica, na mesma posição jurídica. Então o LAC não está numa posição superior e você inferior, ou vice-versa. Você numa posição superior e o LAC na posição inferior. Por quê? Porque são dois particulares exercendo o direito de contratar e tudo baseado na isonomia. Para isso, existem regras no Código Civil e também regras no Código de Defesa do Consumidor, protegendo você, meu amigão, e o LAC. Agora, nos contratos administrativos, essa igualdade não existe, não há uma paridade. A administração fica em situação privilegiada, digamos assim, uma situação mais confortável, digamos assim. É justamente esse o ponto que se chama cláusula exorbitante. Existem cláusulas que geram direitos absurdos para a administração, como, por exemplo, além da alteração unilateral, outro exemplo, a administração pode ficar sem te pagar 90 dias e você não pode parar a obra, não pode parar o serviço. Pensou você bancar por 90 dias uma obra ou um serviço público? Isso é muito complicado. A administração tem esse poder e você não pode reclamar. Percebeu o tamanho da bronca? Então, cláusulas exorbitantes são comuns, são aceitáveis, são legais e são corretas dentro dos contratos administrativos. As cláusulas exorbitantes são admissíveis em contratos administrativos. Por quê? Porque a gente está trabalhando com a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado. Elas colocam o Estado em posição de superioridade em relação ao particular. É exatamente aquilo que a gente acabou de conversar, né? O princípio da supremacia do interesse público autoriza a administração a inserir cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. Perceba que eu estou frisando o tempo todo contratos administrativos. Por que isso? Por uma razão muitíssimo simples, porque a administração, além de pactuar contratos administrativos, ela também pactua contratos comuns.
Como assim, cabeça? Vou te dar um exemplo. Locação de imóveis. A administração tem um imóvel e ela quer alugar esse imóvel para oferir renda. É perfeitamente possível, aceitável e correto. Isso não tem ilegalidade nenhuma. Ela pode fazer locação dos seus próprios imóveis, até para levantar recurso, captar mais recurso. Esse contrato de locação, o imóvel é da administração, ela vai locar para um particular, esse contrato de locação ele é um contrato privado, ele não é um contrato administrativo. Ele é um contrato sujeito às regras do direito civil e da lei de locação. Isso é assim. A administração, nesse momento, está em pé de igualdade com o particular. Cabeça, e se a administração é que fosse locar um imóvel para ela? Mesma coisa, o contrato de locação seria um contrato de locação baseado em regras do direito privado. Agora, os contratos públicos, concessão, permissão, autorização, contratação de um serviço público por contratos administrativos, ou melhor, contratação de um serviço para o poder público em contratos administrativos, aí eu não tenho mais a igualdade. A administração está numa posição superior. Então, a administração ela vai realizar contratos comuns, como eu e você realizamos, e vai realizar os contratos administrativos, que são contratos dotados de cláusulas exorbitantes, e elas não podem ficar fora. Por exemplo, a cláusula que possibilita alteração unilateral, ela é obrigatória no contrato, ela não vai ficar fora, né? Por que isso é admissível? Porque o princípio da supremacia do interesse público autoriza que o legislador insira na lei de licitação esse tipo de cláusula. Você vê como é importante entender e conhecer princípios? Muita gente fala, princípio, não tem nada, né? O legislador, quando ele foi elaborar a norma, ele teve que entender que o princípio da supremacia do interesse público está dizendo o seguinte para ele: pode criar cláusulas exorbitantes previstas na lei de licitação, porque essas cláusulas serão empregadas em contratos administrativos no futuro. Entendeu? A sacada, como é que é? Contratos privados seriam um caso de nulidade. Uma cláusula exorbitante em um contrato privado seria uma causa de nulidade contratual. Vou te dar um exemplo disso bem bacana, que frequentemente aparece em processos lá no Ministério Público Federal sobre isso. Você estuda numa universidade particular, beleza? E aí faltou grana, você não está dando conta de pagar a mensalidade, você não tem nenhum benefício para continuar estudando e a faculdade falou, você não vai fazer prova, você não vai fazer rematrícula, você não pode mais entrar aqui. Para entrar aqui tem que pagar, né? Se é uma universidade privada, tem que pagar, ponto final. Tá bom. Aí você vai para a justiça e fala assim, juizão, eu tenho direito de estudar. Está lá na Constituição, garantia de acesso à educação, inclusive no nível superior. Como eu estou inadimplente, a faculdade não me deixa estudar. Dá uma ordem judicial para eu poder entrar e fazer as provas, assistir a aula até que eu consiga renegociar. Porque afinal de contas, eu estou sendo coagido. Eu não tenho dinheiro, realmente eu estou sem grana e de fato eu estou sem pagar. Mas eu não posso ser coagido a pagar, me proibindo de ter acesso às aulas. Afinal de contas, educação é um direito fundamental, ainda que seja educação superior. O juizão pode falar assim, beleza, você tem razão, e dar uma ordem para a faculdade, libera a entrada e as provas. Ou o juizão vai falar, não. Não, porque isso não é um contrato administrativo, em que a instituição é obrigada a te prestar o serviço ainda que você não a pague. Pelo contrário, é um contrato privado, sujeito ao Código Civil. E no Código Civil tem uma regra que diz o seguinte, eu não sou obrigado a dar a minha prestação contratual até que você dê a sua. Eu não sou obrigado a prestar o serviço de educação superior até que você cumpra com a sua obrigação de me pagar. Você não me pagou, eu não sou obrigado a prestar o serviço de educação, então eu não vou prestar para você. Código Civil, regras do direito privado. E isso eu aplico em contratos privados. Então perceba que o regime jurídico de direito privado ele é muito mais igualitário, digamos assim, do que o regime jurídico de direito público. Nesse momento, se eu colocar uma cláusula exorbitante dessa que permite a alteração unilateral do contrato ou obriga uma das partes a manter o contrato por 90 dias pelo menos sem pagamento, isso se chama cláusula abusiva, cláusula leonina, cláusula exorbitante. No direito privado isso gera nulidade contratual, né? Você já deve ter ouvido falar de contratos em que você compra um objeto na loja
e aí tem lá um dispositivo assim, quando você assina um termo de recebimento, de, sei lá, um contratinho lá na loja, às vezes aparece uma cláusula contratual dizendo assim, o comprador, o consumidor, abre mão do seu direito à indenização em caso de danos do equipamento. Isso é uma cláusula abusiva. O Código de Defesa do Consumidor proíbe e o Código Civil também proíbe. Mas na administração pública isso seria tolerado. Por quê? Porque a preocupação é com o interesse público e não com o interesse do particular. O que interessa no contrato administrativo é garantir o interesse público, a finalidade administrativa, o objetivo da administração, tá? Por isso que a gente pode falar que as cláusulas exorbitantes em contratos privados geraria nulidade. Agora, cláusulas exorbitantes em contratos administrativos não gera nulidade, não gera, tá? Cláusulas exorbitantes também são conhecidas como cláusulas leoninas, cláusulas abusivas. Essa classificação tem maior importância lá no direito privado, mas é possível aparecer na sua prova de direito administrativo perguntando o seguinte: são admitidas cláusulas leoninas nos contratos administrativos? São, porque as cláusulas leoninas são cláusulas exorbitantes, são cláusulas abusivas. No direito privado, cláusula abusiva ou leonina são razão de nulidade contratual, ou pelo menos nulidade daquela cláusula do contrato, se é possível eu ainda aproveitar o restante do contrato. A cláusula exorbitante não precisa constar expressamente no contrato, pois seus efeitos são decorrentes de lei e são implícitas a quaisquer contratos administrativos. Esse dispositivo da lei de licitações, ele é muito interessante, porque ele está me dizendo o seguinte: olha, existem cláusulas exorbitantes, leoninas ou abusivas a favor da administração. Tudo bem? Tranquilo? A lei está me falando isso. Elas devem constar em contrato. Ok? O correto é que elas constem em contrato. Eu falei no início que era obrigatório, mas que na minha cabeça de neurótico, porque mexer com um contrato é uma coisa interessante. Você tem que estabelecer tudo que você pensou, joga no papel. Não importa contrato com a administração ou com o particular. Pensou, raciocinou, imaginou uma hipótese, joga no papel, porque fica registrado, vira cláusula contratual. E a cláusula exorbitante, do meu ponto de vista, ela deveria obrigatoriamente constar do contrato. Por quê? Impossibilita o esquecimento, o desaviso. Putz, não sabia, né? Por que eu prefiro assim? Porque o contrato fica mais claro, objetivo e honesto. Não há risco aí de querer dar o tombo em alguém. Acontece que a lei e o legislador não pensam dessa forma. Olha, já está previsto em lei a cláusula exorbitante, eu não preciso colocar isso no contrato porque está na lei. Quem é que fica lendo a lei de licitações? Além dos perturbados aqui que dão aula e quem trabalha na administração, ninguém lê, né? A não ser esses dois grupos, essas duas classes de perturbados aí, né? Então eu prefiro que ele conste obrigatoriamente, mas agora eu tenho que te dar a opção, na verdade, a visão, na verdade, da prova. E na prova ela pode constar ou não pode, não seria uma cláusula obrigatória. Por quê? Porque a lei dispensa. A lei diz o seguinte: ainda que não conste, ela está valendo. Olha só. Ainda que não conste, ela está valendo. Por quê? Porque as cláusulas exorbitantes são previstas em lei. Constando ou não no contrato não interessa, elas têm que ser observadas. Lembra daquele raciocínio que eu falei para você no início das nossas aulas de contrato, que o edital de licitação ele é parte integrante do contrato e o contrato é parte integrante do edital de licitação? Pois bem, as cláusulas exorbitantes estão previstas na lei e elas são partes integrantes do contrato ainda que não estejam escritas no contrato. Essa é a sacada, porque mesmo que de repente o administrador vacilou, não colocou ou não quis colocar a cláusula exorbitante, ela está valendo, mesmo que não esteja no contrato. Louco isso, né? Por isso que a gente tem que estudar bastante, para não ser enrolado. Então, se te perguntarem o seguinte na prova: as cláusulas exorbitantes são de registro obrigatório em contrato? Não, não são. Elas deveriam constar obrigatoriamente, mas elas não são obrigatórias. Eu falei inicialmente obrigatório porque na minha cabeça eu trabalho assim. Eu prefiro isso. Mas eu tenho que lembrar sempre, em provas de concurso público, elas não serão obrigatórias. Por quê? Porque os efeitos dela decorrem de lei. Na verdade, todos os efeitos jurídicos decorrentes de lei não precisam necessariamente estar escritos em contratos.
O ideal é que estejam, porque assim eu gero transparência, gero clareza, gero objetividade. Mas não constou, mas está na lei, está valendo do mesmo jeito. Não é porque não está no contrato que eu não vou aplicar no caso concreto. Eu aplico porque o efeito decorre da lei, não decorre do contrato. A alteração unilateral do contrato é uma cláusula exorbitante, prerrogativa de alterar o contrato independente do interesse do contratado. O particular, quando contrata e quer mudar o contrato, ele tem que chamar outra parte e falar assim, olha, vamos mudar esse contrato? Eu tinha contratado com você pintar essa parede de branco e agora eu mudei, eu quero que ela tenha revestimento de, sei lá, de cerâmica, não vou pintar, quero passar um azulejo aqui, né? Um revestimento de cerâmica, vamos mudar o contrato aí, vem cá. Não, eu não quero porque pelo mesmo preço vai ser mais oneroso para mim, né? Pintar é mais barato do que eu colocar o revestimento cerâmico, eu tenho que fazer massa, tem que nivelar, bababá, essa coisa toda. Aí o contratante falou, não, mas tudo bem, vamos alterar o preço também, é justo que você receba mais por um trabalho mais dificultoso. Ah, não, então tá bom, então vamos fazer. Percebeu? É uma negociação, né? É uma negociação. Agora é com a administração. Aí, troca a parede aqui. Não vou pintar mais, vou colocar o revestimento. Pô, mas aí se me quebra, eu fiz o contrato para pintar, e agora você quer que eu coloque revestimento, tudo bem, eu faço alteração contratual, mas você tem que fazer. Percebeu a diferença? Não pode haver a recusa. Não vai haver a recusa, não. Eu vou pagar a diferença para você no valor lá da tabela SINAP. O que é a tabela SINAP? É uma tabelinha que paga por obras de engenharia os valores... pintura, tem um valor X já lá que tem que ser pago. Enfim, é interessante, bem interessante a tabelinha SINAP. Mas o contratado não pode dizer, não, eu não vou trocar não vou deixar de pintar, eu contratei para pintar. Eu não vou pôr o revestimento de cerâmica agora. Não, você vai pôr, porque você está trabalhando para administração. Eu vou te pagar a diferença, mas você vai pôr. Você não opina no contrato, você executa o contrato. Percebeu a diferença? A administração pode fazer isso, independente da outra parte gostar ou não. Ah, mas eu não quero. Você não quer? Rescisão do contrato. E aí você, contratado, deu justa causa para a rescisão do contrato. Você tem culpa do contrato ser rescindido. Percebeu como funciona a lógica contratual administrativa? Porque isso é para proteção do interesse público. Você tinha que me entregar 1000 canetinhas dessa em 15 dias. Olha, agora você vai ter que me entregar 1000 em 5. 5 dias, eu quero em 5 dias eu quero as canetinhas. Eu mudei o prazo de entrega. Pô, mas eu não tenho, se vira. Eu mudei o prazo de entrega, eu quero as canetinhas porque eu preciso atender o interesse público. Isso parece abusivo, né? Mas não é. Por quê? Porque a preocupação é com o interesse público. Eu precisava de 1000 canetinhas daqui 15 dias, mas a demanda aumentou e eu preciso em 5. Beleza? Sussa, tranquilos? A possibilidade de alteração unilateral não tem aplicação para empresas públicas, sociedade de economia mista, isso por disposição da Lei 13.303. Olha o que fala o artigo 72 da Lei 13.303 de 2016. Os contratos regidos por esta lei somente poderão ser alterados de acordo com as partes, vedado e ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar. Galera, meu amigão, bonitona, o Estatuto das Estatais, que entrou em vigor em 2016, ele trouxe muita coisa diferente sobre empresas públicas e sociedade de economia mista. Se você não leu ou não assistiu às nossas aulas sobre isso, corre atrás. Tá? Tem na internet diversos textos sobre isso. No site do Cabeça tem lá falando um pouquinho sobre as empresas públicas e sociedade de economia mista, segundo a Lei 13.303, tá bom? Vai lá e dá uma olhadinha se você não viu ainda. Vou te dar só uma noção do que fala essa lei, que ela é gigante, é uma mega lei, a gente já atualizou a nossa aula nesse ponto, e ela diz o seguinte: as empresas públicas e sociedades de economia mista, os contratos que elas fizerem, ainda que tratados como contratos administrativos, a alteração unilateral não é possível. Sempre haverá acordo entre as partes. Isso muda de forma vigorosa e radical o posicionamento da lei, ou aliás, a determinação da Lei 8666 sobre os contratos administrativos de empresas públicas e sociedade de economia mista.
As empresas públicas e sociedades de economia mista realizavam contratos administrativos em que se permitia alteração unilateral porque baseados na lei de licitações. Agora, com o Estatuto das Estatais, que é a Lei 13.303 de 2016, essa possibilidade desapareceu. Eu não posso mais fazer alteração unilateral. Essa cláusula exorbitante não faz mais parte da vida das sociedades de economia mista e das empresas públicas. Então, fica esperto. Já pensou numa prova? Todo contrato administrativo terá a possibilidade de alteração unilateral? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque os contratos administrativos de sociedade de economia mista e empresas públicas não poderão mais ter alteração unilateral. Essa cláusula exorbitante não se aplica mais para elas. Por quê? Porque uma lei nova, que é a Lei 13.303, mudou isso. Mudou isso para sociedade de economia mista e para empresas públicas. Beleza? Unilateralmente, não é possível alterar a natureza do objeto, mas possível a sua quantidade e qualidade. Eu fiz um contrato para prestação de serviço de limpeza. De limpeza predial, tá bom? Manutenção predial, a gente chama de manutenção predial. Então tá bom, eu tenho um contrato de manutenção predial. E aí essa empresa que presta serviço de manutenção predial, ela também faz serviços de engenharia. Aí eu faço a mudança unilateral do contrato. Olha, até ontem você fazia manutenção, limpava, trocava lâmpada, arrumava tomadinha, né? Pregava televisor na parede. Agora é o seguinte, eu estou mudando o objeto desse contrato e você vai construir o anexo do prédio. Não pode. Loucura. Eu estou mudando, modificando, convertendo, alterando o objeto do contrato. Isso aí é uma insandícia, eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Os contratos, eles têm essa possibilidade de alteração unilateral, mas eu não posso mudar a natureza do objeto do contrato. Se era um contrato de serviço, eu não posso transformar num contrato de entrega de bens. Se era um contrato de compra, eu não posso transformar num contrato de serviço. Eu estou alterando a natureza do contrato. Eu tenho que fazer uma licitação para isso. Porque dentro das contratações administrativas é tudo ligado, é tudo ligado. Se eu vou licitar a aquisição... Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.